Olá, gente! Estamos aqui para a leitura de mais um capítulo, sexto já, do livro O que Faz o Amor Durar, do John Gottman e da Nancy Silver. Então vamos lá. Capítulo 6 fala sobre confiança e as raízes da afinação, certo? Afinação é o nome que o Gottman dá para a técnica barra arte de você gerar confiança na relação. E a partir daqui a gente começa a perceber como que o conceito dele de confiança é um conceito assim bem interessante e bem profundo, né? Embora ele fale de uma forma extremamente simples, mas é bem profundo o que ele fala. Se a escolha certa de vocabulário... Eu vou falar um pouco mais. Praticamente todo terapeuta e livro de autoajuda enfatiza a comunicação e o poder das palavras na resolução de diferenças. Alguns oferecem conselhos excelentes, mas se a escolha certa de vocabulário fosse o suficiente para prevenir problemas em relacionamentos, já teríamos conseguido mudar a taxa enorme de divórcios. É muito comum que os casais aprendam a reproduzir as palavras certas, porém não ancoram suas falas em uma compreensão profunda um do outro. É como aprender e memorizar frases em francês. Se vocês não entendem o que querem dizer, não estão falando francês. Então, eu acho bem legal, porque muitas vezes as pessoas me procuram, tanto em psicoterapia, quanto no WhatsApp, no Instagram, enfim, e me perguntam qual é o jeito certo de eu falar. Como se existisse neste planeta uma fórmula mágica de você, se você usar essa e essa palavra, essa frase, essa cadência, você vai conseguir o que você quer. E isso não existe. Simples assim. Então, o que ele está falando aqui é que falar palavras é uma coisa. Falar palavras com uma intenção é outra coisa. Falar palavras com uma intenção e conectado com o outro é uma terceira coisa. Né? E tudo isso faz sentido, porque assim, uma coisa é uma palavra. Uma palavra pode ser bonita se você for olhar a palavra por si só. Por exemplo, querido, querida. Nossa, querida. Que palavra linda. Mas eu já tive relacionamentos nos quais a pessoa tinha um asco desta palavra por questões pessoais. Ela falou, não me chame assim. Então, pronto, querida está arriscada a lista. Bom, mas outra pessoa pode gostar dessa palavra, pode adorar essa palavra. Justamente por causa da história dela. Então, as palavras por si só, né, dentro da espécie humana, elas nunca podem ser entendidas fora de um contexto. Tá? Outra coisa, quando eu digo a palavra apenas pela palavra, eu estou sendo um técnico. Eu estou usando palavras. Quando eu digo palavra com intenção, eu estou conectando a palavra com o que eu sinto, com quem eu sou. E isso já dá uma outra conotação. Por exemplo, eu te amo. Eu disse as palavras, não disse? Mas eu te amo. Passa a impressão de eu te amo? Não passa. Agora, se eu digo imbuído, né, de eu te amo, aí tem uma outra conotação. E quando eu faço isso conectado com uma outra pessoa, ou seja, quando essa palavra não fala só de mim, mas fala de nós, aí nós temos um terceiro movimento. Tá? O termo técnico que cunhei para descrever a atitude de uma pessoa em relação aos sentimentos é meta-emoção. Tá? Meta é uma palavra reflexiva que psicólogos usam para descrever alguma coisa que se dobra sobre si mesmo. Metacomunicação se refere à forma como nos comunicamos sobre a comunicação. Por exemplo, o que eu acabei de falar até agora é uma metacomunicação. Estou falando sobre o ato de falar. Tá? Devido à maior parte das atitudes relacionadas a sentimentos se formar durante a infância, minha compreensão do papel crucial da afinação em relacionamentos adultos começa em meus primeiros trabalhos sobre estilos de parentalidade. Pais cuja abordagem chamam de exoneração da emoção acreditavam que os sentimentos de seus filhos eram uma questão de escolha. Em geral, os pais que exoneram as emoções entendiam que explorar emoções negativas era o mesmo que colocar gasolina em uma fogueira, que a raiva era uma agressão fora de controle, que a tristeza era um isolamento na autocomiseração e que o medo era um sinal de covardia. Outro estilo de parentalidade, que infelizmente é menos comum, é a instrução das emoções. Os pais que usavam essa abordagem viam a raiva, medo ou tristeza de seus filhos como uma oportunidade para se conectarem e ajudarem as crianças a compreender o que estavam sentindo. Então veja, então estamos falando sobre emoções e que comunicar dentro de um relacionamento é uma coisa extremamente importante e que isso tem a ver com as nossas emoções.
certo? Onde é que a gente aprende a sentir? Quando a gente é pequenininho com papai e mamãe. Papai e mamãe dizem, medo, ok, você pode sentir medo. Medo do quê? Me conte. Vamos olhar para esse medo, vamos entender esse medo. Assim, medo é coisa de gente covarde, cala a boca, para de chorar. Né? Ou simplesmente uma frieza. Tá com medo? O problema é seu. Tá? Tô dando exemplos extremos. Tá? Existem muita coisa aqui entre esses extremos. Nem todo pai que exonera, como ele fala, a emoção é tão barra pesada assim, né? Tão porrada, tá? Nem todo pai que ajuda, que instrui emoções é tão carinhoso, tá bem? Isso pode ser feito de várias formas. Mas o fato é que esses dois estilos de parentalidade, eles instruem a gente sobre as emoções e a maneira pela qual nós vamos nos relacionar com os outros tem tudo a ver com isso. Por isso que ele está falando sobre estilo de parentalidade aqui. Percebam como é interessante isso. A maneira pela qual o meu pai e minha mãe me criaram vai influenciar o como eu lido com as minhas emoções, e isso vai influenciar a maneira pela qual eu crio ou não confiança com o meu cônjuge. Se eu tenho medo de coisas, mas eu acredito que medo é coisa de gente covarde, o que eu vou fazer se eu, por exemplo, tiver com ciúme? Medo de perder a relação. Eu vou dar bordoada no meu parceiro, por exemplo. Ou vou me fechar. A gente já viu pelos vídeos anteriores que agredir ou fechar-se são coisas que fazem o quê? Prejudicam a comunicação e a confiança. Percebem como é uma linha super conectada uma coisa com a outra? Né? Medo, raiva, tristeza, todas essas emoções. Se eu posso ou não posso expressar, se eu posso ou não estar em contato com isso. Né? Se eu vou colocar isso em contato com o outro ou não. Por isso que eu falei no começo. É uma questão de uma conexão comigo, ou seja, a palavra, eu estou triste com você. É algo que tem a ver comigo, eu me conecto com a minha tristeza e me conecto ao outro. Tá? Então tem essa dupla conexão. O que eu vou dizer e o que eu estou sentindo não é algo meu para eu, de eu para eu, é algo de eu para nós. Tá? Muito bem. Dando sequência aqui. Esse é um capítulo curtinho aqui, porque ele só fala sobre mais ou menos o que é. Quando falo sobre afinação entre adultos em um relacionamento sério, estou falando sobre instruir emoções. Então, olha que legal, que bonitinho, né? A afinação não tem a ver com memorizar um roteiro. Tem a ver com entender mais o outro e expressar aceitação e apoio. A maneira mais fácil de aprender métodos de sintonia é começar com pequenos passos, sem conversas que configurem ameaças, mas com conversas que permitam bastante prática no processo de abrir-se. Tá? Então, aqui ele estava falando sobre um casal, né? E ele diz assim, o problema fundamental deste casal é a incapacidade de reagir às emoções um do outro, de maneira que aprofunde a conexão, em vez de distanciá-los. A falta mútua de empatia, pelo menos a que se expressa, gera raiva e ressentimento. A confiança não tem como ser mantida nessa situação. Ou seja, essa é aquela famosa cena. Dificilmente alguém aqui não conhece essa cena. Amor, o que tá de errado contigo? Ou tem alguma coisa estranha acontecendo? Você tá bem? Tudo bem. Isso é uma coisa boba. É uma coisa do dia a dia. Agora, quando isso se torna um padrão de comunicação, tá? Aí eu começo a ter grandes problemas na comunicação com meu parceiro. Aí eu começo a criar desconfiança. Porque o outro está vendo algo. É o mesmo dilema da criança. A criança também passa por isso do mesmo jeitinho. Ela vê o pai e a mãe triste, chateado, brabo, pergunta o que aconteceu, os pais falam que não aconteceu nada. Porque você fala, pô, mas pera lá. Aconteceu, eu tô vendo alguma coisa aqui acontecendo, não pode ser que não aconteceu nada. Mas ela tem que se instruir pelo que o outro diz. Então, se o outro diz, ela cria o que dentro dela? Dúvida. E ela não sabe no que ela acredita. Eu acredito no que esta pessoa está me falando ou nos meus olhos? Porque tem uma divergência muito grande. E quando tem essa divergência muito grande, em geral, o que acontece? Falta de confiança. Ok? Gente, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.